Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Hoje nós vamos aqui fazer uma leitura da Resolução 4920, ela que foi publicada no dia 7 de outubro de 2023, mas que saiu, pessoal, oficialmente no dia 6 de outubro de 2023. Está lá essa informação para todos vocês e ela vai dispor sobre critérios e definir procedimentos para inscrição e classificação no cadastro de reserva e para convocação temporária de candidatos ao exercício de funções do quadro no magistério, pessoal. Presta atenção nessa informação, porque essa resolução 4920, ela vai tratar sobre, pessoal, quadro do magistério. Então vou ter que destacar essa informação aqui para ficar tranquilo. Mas, Tancredo, e em relação aos ASBs, aos ATBs, aos analistas da educação básica, eu estou me referindo ao fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, os analistas da educação básica, ATBs e ASBs, eles são do quadro administrativo. E para eles, existe uma outra resolução, que é a 4919, que eu também vou fazer um vídeo aí. Mas espera aí. Eu sou ATB, eu estou assistindo aí essa informação, né, no canal da Educação MG. Eu não vou assistir, vou esperar 4919. Eu sugiro que você assista também. Por quê? Porque aqui eu vou dar informações gerais sobre esse processo de convocação e contratação na rede estadual. Toda vez que eu falar processo de convocação, estou me referindo ao quadro do magistério. Quando eu disser quadro administrativo, nesse caso, me refiro à contratação de trabalhadores da educação. Contratação, quadro administrativo, convocação, quadro do magistério. Mas aí, vamos então iniciar apresentando aqui uns pontos mais importantes aqui. Primeiro dizer que é um cadastro de reserva, tá, pessoal? E como a gente está falando aqui de situações referindo-se ao quadro do magistério, nós temos que definir quem é que é do quadro do magistério. Então aqui estão aqui, ó, os professores da educação básica, no artigo 3º, e aí inclui-se aí professor, regente de aulas, né? O professor, regente de turmas, o especialista em educação básica, supervisor pedagógico, o analista educacional, no caso, o inspetor de escola, você que pretende concorrer aí nesse processo importante. E aí, pessoal, nós temos que definir também algumas situações, como por exemplo no artigo 2º, que está definido aqui o ensino regular, educação especial, vamos falar do professor de apoio, né, daqui a pouquinho, e educação integral, educação profissional, pessoal do Conservatório Estadual de Música, e todos eles serão tratados como modalidades de ensino. Tá? Isso, inclusive, está nos termos da Resolução 4692, que trata também sobre essa matéria. E aí nós temos os candidatos convocados aí para o quadro do magistério. Vamos passar, porque aí no parágrafo 1º aqui, pessoal, já do artigo 3º, ela vai falar que a inscrição no cadastro de reserva poderá ocorrer para o exercício na função, componente curricular, área de conhecimento, curso pretendido e será por Superintendência Regional de Ensino. Então, de cara, a gente tem que destacar essa situação para vocês aí, apresentado nessa resolução, né, pessoal? Porque por Superintendência Regional de Ensino. Antes de iniciar a inscrição, é bom que o candidato ele se certifique da existência da função, do componente curricular, da área de conhecimento, da modalidade de ensino e curso para a SRE que pretenda inscrever-se. E detalhe, pessoal, como sempre, nós teremos uma classificação em listagem única do cadastro de reserva por Superintendência Regional de Ensino. O candidato ele deverá estar obrigatoriamente inscrito nesse processo e classificado em uma listagem única no cadastro de reserva. Mas aí de cara, vamos perguntar o seguinte: Tancredo, candidato não inscrito pode participar do processo de convocação? Pode, não há problema nenhum. Só que aí tem um detalhe, pessoal. É claro que a prioridade nos processos, o Estado de Minas Gerais sempre prioriza o candidato habilitado. Se você não é inscrito, você vai ter muito mais dificuldade para entrar no sistema,
tá? Para pegar aí uma convocação ou mesmo uma contratação. Entretanto, é preciso deixar claro que essa prerrogativa é fundamental, ou seja, há de ser inscrito neste processo para que você saia numa classificação em listagem única no cadastro de reserva. Mas se você é habilitado e não é inscrito, você também pode participar do processo de convocação de trabalhadores aí, tá? Presta atenção aí, porque é um detalhe que chama muita atenção. Então faça a inscrição no site que daqui a pouco a gente vai disponibilizar para vocês e o prazo também, porque nós vamos fazer a leitura do anexo 1. Não der para fazer nesse vídeo, a gente faz mais para frente. Outro ponto importante é esse aqui, ó. A inscrição efetivada para a Superintendência Regional de Ensino, ela permitirá ao candidato concorrer às vagas em todas as unidades de ensino localizadas na sede e nos distritos dos municípios pertencentes à SRE. Agora, é claro que existem algumas situações que vão seguir uma normatização específica. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Unidade socioeducativa, sistema prisional, né, pessoal? Aí é um detalhe, escola do campo, indígena. Aí são questões muito específicas que serão tratadas aí de uma maneira diferente, tá? Mas de modo geral, essa que é a regra, tá, pessoal? Então, o candidato fez a inscrição, ele concorre, a princípio, em todas as unidades de ensino localizadas na sede e nos distritos dos municípios, tá bom? Vamos passar aqui, porque esse candidato, ao fazer a inscrição, ele vai poder optar por 3 inscrições no cadastro de reserva, distintas e de livre escolha, observando no ato da convocação temporária, é claro, né, as normas em relação ao acúmulo de cargos. Isso é importante. No artigo 5º, está dizendo que as inscrições realizadas nos termos dessa resolução para as funções previstas no artigo 3º serão válidas e deverão ser observadas nas convocações temporárias em sistema informatizado online e ou nas convocações temporárias presenciais em polos, em micropolos, nas superintendências. Para quem não sabe, né, existem também as reuniões, as designações, as convocações que acontecem online, ou elas podem acontecer depois presencialmente. E aí eles já estão definindo aqui que pode acontecer em polos, em escolas previamente definidas, em micropolos, ou também diretamente nas superintendências, no caso, por exemplo, de inspeção de escola. Tá, pessoal, que você designa lá na Superintendência Regional de Ensino, e também que pode acontecer na unidade de ensino. Mais tarde, por exemplo, depois que acaba a primeira e a segunda rodadas online, as vagas, elas vão para as unidades de ensino. E é importante deixar claro que nem todo mundo vai participar do sistema online. Existe uma exceção para o encaminhamento de vagas online. E eu vou apresentar daqui a pouquinho. Por exemplo, professor de apoio, escola do campo, quilombola, indígena, nenhuma dessas aí, sistema prisional, no caso do ensino aí, pessoal, não será online. Este aí, por ser uma questão muito específica, ele será presencial, tá? Mas os outros casos, em regra, são online, tá? No primeiro momento acontecerão aí essas convocações e contratações online. Daqui a pouco eu explico para vocês com mais detalhe aí. Qual que é o endereço eletrônico aí, pessoal? É esse aí que está na tela para vocês. ciagep.educação.mg.gov.br. Eu coloquei essa resolução aqui na descrição do vídeo. E eu já coloquei um hiperlink aqui. Se você baixar a resolução e clicar aqui, ó, vai direcionar você para a página do CIAGEP, que é o Sistema de Administração de Gestão de Pessoal da Secretaria de Educação, em que você fará aí a inscrição para proceder aí esse processo de convocação ou contratação na rede estadual. Lembrando, pessoal, que essa inscrição ela é destinada à formação de um cadastro de reserva de candidatos para convocação temporária ao exercício de funções do quadro de magistério. Mas eu poderia dizer também que é do quadro administrativo. E ela terá validade aqui até 31/12/2024, podendo ser prorrogada por 1 ano.
Olha aí o detalhe aí nessa informação aqui. E aí conseguimos aqui observar também outras situações, né, pessoal? Que é aquela questão da inscrição que tem falha de computador, condicionamento, né? Não pode imputar a responsabilidade da Secretaria de Educação, ela é uma responsabilidade sua, né? Então, ou mesmo imputar essa responsabilidade a outra pessoa, isso também não pode. A responsabilidade da inscrição, ela é sua. E lembrando, pessoal, que o CIAGEP, que eu acabei de falar aí, né? É o Sistema de Administração e Gestão de Pessoal Temporário. Ainda tem essa opção aqui, temporário, né? Então, Sistema de Administração e Gestão de Pessoal Temporário, no cargo e na localidade para a qual prestou o concurso. É porque aqui está falando no artigo 7 que o candidato classificado ainda não nomeado em concurso vigente, ele terá seus dados do concurso inseridos de ofício no sistema. Ou seja, você passou no concurso, naquele edital 07/2017, por exemplo, automaticamente você vai estar lá no sistema. Vai sair a lista de classificação pela classificação no concurso. E em seguida, aquelas pessoas que fizeram a inscrição pelo tempo de serviço, né? Então a prioridade é sempre quem é concursado e não nomeado. Lembrando que no parágrafo primeiro está dizendo o seguinte, ó, o candidato concursado, classificado e ainda não nomeado no concurso público regido pelo edital 07/2017, ele pode até alterar a inscrição prévia lá, tá, pessoal? É o interesse dele, é conveniência, bem como realizar outras 2 inscrições em conformidade com o disposto. Só que se ele fizer a alteração na inscrição prévia, ele não pode concorrer ao exercício das funções do magistério nos termos da primeira prioridade. Você for lá no artigo 16, qual que é a primeira prioridade? É o servidor concursado, ainda não nomeado, que está concorrendo ali. Vamos lá no artigo 16, para a gente já olhar de uma vez? E aí fica mais tranquilo aqui, a gente vai seguindo com o vídeo, né, para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas. Mas está aqui, ó, o artigo 16 e a primeira prioridade está aqui, ó. Candidato concursado para o município, ainda não nomeado, obedecida a ordem de classificação no concurso vigente, desde que comprove os requisitos de habilitação definidos no edital do concurso. Este é o inciso 1 do artigo 16. Então, se você fizer alteração lá na sua inscrição, o que vai acontecer é que você vai perder essa prerrogativa. Então, fica atento aí para você, pensa bem, né? Pense bem, na verdade, antes de fazer isso, tá? Porque se fizer alteração, porque você vai ser inserido automaticamente no sistema, no CIAGEP. Tá aqui, ó. Você vai ter seus dados do concurso inseridos de ofício no sistema. Fez a alteração, perde essa prerrogativa de prioridade, conforme o artigo 16, inciso 1, que a gente acabou de apresentar para vocês. Qualquer coisa para o vídeo, pessoal, e continua lendo aqui, porque eu vou ter que dar alguns saltos, porque a resolução é bem grande. No artigo 8º está dizendo o seguinte, ó, o processo de inscrição será em 2 etapas, em conformidade com o cronograma disposto no anexo 4. Depois a gente vai dar uma lida também nos anexos. Mas aí você tem 2 etapas. Na primeira etapa você pode fazer aí as alterações, quantas vezes você precisar, que ó, tá aqui, ó, tá? E na segunda etapa, o candidato deverá conferir a classificação preliminar no cadastro de reserva, os dados pessoais, só isso aqui, ó, dado pessoal, tempo de serviço, habilitação, escolaridade, formação, podendo alterá-los, se necessário, durante o período previsto em cronograma. Então você tem 2 etapas. Uma em que você faz a sua inscrição, você pode alterar quantas vezes você quiser, mudar lá, é a minha questão que eu vou mudar a função, é outra, não há problema nenhum. E tem a segunda etapa que você vai conferir essa classificação preliminar e em relação a esses dados pessoais, tempo de serviço, habilitação, escolaridade, formação especializada, você poderá alterar durante o período previsto em cronograma. E aí é claro, né? Fez a alteração, emite um novo comprovante. Isso é bem tranquilo aí. Vamos passar aqui por causa do tempo de serviço, nós temos alguns detalhes. Qual que é a data de corte? O pessoal que estava preocupado aí, né? Que vai usar tempo, não vai, né? Porque está sendo discutido aí um processo seletivo na Assembleia Legislativa, projeto de lei 875.
E aí o pessoal estava preocupado demais com essa história. Ah, será que vai usar o tempo? Bom, mas nesse processo de inscrição, nós teremos aqui, sim, né, a utilização do tempo. E qual que é a data de corte aqui? Nós temos aí até o dia 30/6/2023. Essa é a data de corte que você vai poder usar para essa inscrição. Tá, pessoal? 30/6/2023. Será considerado tempo de serviço para fins de inscrição de que trata essa resolução. Vou ter que destacar tudo aqui, ó. Aquele exercício na rede estadual de ensino de Minas Gerais até 30/6/2023. Na mesma função, componente curricular, de conhecimento, curso para o qual o candidato inscrevesse, devendo comprová-lo no ato da convocação temporária. Presta atenção aqui nessa data de corte, 30/6/2023. Então você vai pegar a contagem de tempo até essa data, 30/6/2023. Ah, o sistema não vai alimentar automático, não? Vai. Aí é aquela mesma história. Você vai ter lá no sistema dois tempos. Um até 30/6/2014, para quem trabalhou até essa data. Aí você analisa, valida ou corrige. Se você não mexeu no tempo que está no sistema, você não precisa de apresentar a contagem de tempo no processo de convocação online, presencial, qualquer que seja. Tá, pessoal? Presta atenção, porque você não tem que mexer com contagem de tempo se você ratificar o que está lá. Agora, se você retificar ou mudar o que está no sistema, nesse primeiro momento, exercido até 30/6/2014, aí, nesse caso, você tem que comprovar. Então, você pega todas as contagens de tempo e leva. Ah, tá errado lá no sistema até 30/6/2014, vou ter que retificar, ok, mas tem que apresentar depois. Ah, deixa do jeito que tá. Beleza, você não, aqui ó, na hipótese de validação do tempo de serviço pelo candidato, será dispensada a apresentação da certidão de contagem de tempo. Havendo correção de tempo de serviço no ato da convocação temporária, será exigida do candidato a apresentação da original e da cópia da certidão de contagem de tempo, que será autenticada pelo servidor responsável pelo recebimento, sendo retida para comprovação e arquivada na pasta funcional. Fica atento com isso aqui, porque, nossa senhora, como que a gente percebe, né? Algumas pessoas aí perdendo designação, convocação, por causa disso aqui, ó, não leva a contagem de tempo original, não leva a cópia também. Toda vez que você participar de um processo de convocação, contratação, presta atenção, professor, inspetor de escola, analista da educação básica, ATB, ASB. Se você for especialista, né, vai participar de uma designação, leve todas as vias originais e cópias. E outra coisa, organize a documentação. Tem gente que chega com uma sacola lá cheia de papel, coloca lá em cima da mesa, tipo, ah, tá aí. Aí a gente tem que ficar olhando, pegando ali, consultando, pesquisando. Gente, não é assim que funciona. Você tem que levar tudo em ordem. E aqui no canal da Educação nós vamos ensinar você a cuidar desses documentos aí. Tá? Por isso que é importante você fazer a inscrição no canal da Educação e ativar o sininho para receber todas as notificações. Eu falei de um tempo que exercido até 30/6/2014, que vai aparecer lá no sistema para você. Outra, mas eu nunca trabalhei no Estado, vai aparecer alguma coisa para mim? Não. Se você nunca trabalhou no Estado, não vai aparecer nada para você. Você vai fazer a inscrição e vai colocar 0. Aí você coloca 0 até 30/6/2014, vai estar 0 lá, você só dá ok. E também porque o sistema, não, ele sabe que você nunca trabalhou. Você não tem MASP, não é, pessoal? Então, nesse caso, você não trabalhou. Aí, mas eu trabalhei, sim, eu trabalhei no ano passado, em agosto, setembro, outubro e novembro. Mas o que eu falei da data de corte, pessoal? A data de corte é 30/6/2023. Então, até 30/6/2023, esse tempo pode ser usado para inscrição. A partir de 30/6/2023, se você trabalhou na rede, você não conta esse tempo, não coloca nada. Aí eu trabalhei em agosto de 2023, eu vou usar esse tempo? Claro que não. Zera lá, tá, pessoal? Porque senão você vai ficar prejudicado aí no processo. Beleza? Qual que é a outra data de corte que nós temos aqui? Essa aqui, ó.
o tempo de serviço apresentado lá, exercido no período de 1/7/2014 a 30/6/2023. Olha a data de corte aqui, ó, 30/6/2023. Vamos sublinhar aqui bonitinho. Deverá ser analisado e validado pelo candidato ou corrigido. Você validou? Não precisa de apresentar a certidão de contagem de tempo. Você corrigiu? Você tem que apresentar a certidão de contagem de tempo, que será autenticada pelo servidor responsável pelo recebimento, sendo retida para comprovação e arquivada na pasta funcional. E aí, no artigo 13, eu já adiantei, é a data de corte, que pode ser usado no Estado para inscrição. Então, se você trabalhou no Estado até o dia 30/6/2023, você pode usar esse tempo perfeitamente para inscrição. É só colocar nos campos lá certinhos. Não terá problema com isso. São 2 campos. Um que vai até 30/6/2014 e vai ter um outro campo abrangendo esse período aqui, ó, 1/7/2014 a 30/6/2023. Eu trabalhei só 15 dias em fevereiro de 2023. Coloca lá os 15 dias. No parágrafo 7º aqui, está dizendo aqui que o tempo de serviço exercido na função componente curricular de conhecimento da educação especial, ele pode ser usado, pessoal, na totalidade aqui da função componente curricular de conhecimento no ensino regular. Ou seja, em resumo, se você trabalha como professor de apoio, usou esse tempo na educação especial, você pode usar ele na regência de turma. É simples assim no ensino regular. Agora, o contrário não é verdadeiro. O professor regente de turma não pode usar o tempo de regente de turma para a educação especial. É o que está dizendo aqui no parágrafo 8º. Ó. Vou até sublinhar. O tempo exercido no ensino regular não pode ser computado para função componente curricular na área de conhecimento de educação especial. Por exemplo, o professor é regente de turma e trabalhou mais de um ano como regente de turma. Aí depois ele começou a trabalhar com professor de apoio. Ele pode usar todo esse tempo para professor de apoio? Não pode. Ele não pode usar todo esse tempo para professor de apoio, porque para professor de apoio ele só usou aquele tempo em que ele era habilitado ali para a função de professor de apoio. Tá certo? Mas o professor de apoio ele pode usar o tempo dele para concorrer à regência de turma. Eu acho que isso aí tá bem tranquilo de você perceber aí. Agora, o tempo exercido como professor de educação básica na função de apoio, comunicação, linguagem e tecnologias assistivas e na sala de recursos, poderá ser computado em qualquer uma das funções. Aí, ó, é o que está sendo dito aí. Vamos passar aqui, porque agora vai falar sobre CAS, projeto tempo integral. Eu vou dar um salto, gente, porque, infelizmente, assim, é muita informação, senão a gente não dá conta de passar os pontos mais importantes para vocês. Vamos falar sobre habilitação, porque tem um detalhe aí que eu gosto de destacar, que é em relação ao diploma. Tem candidatos que não levam diploma, porque eles não têm diploma. Eles têm uma declaração de certidão de conclusão de curso de graduação. Mas ela tem um prazo de validade. E qual é o prazo? Está aqui no artigo 15, parágrafo 1º. Esses documentos eles têm que ter sempre o histórico escolar acompanhado. Então, se você vai levar declaração ou certidão de conclusão de curso de graduação, vou até destacar aqui, eles têm que estar acrescidos com o histórico escolar. E lembrando que expedidos em período igual ou inferior a 390 dias da data de conclusão do curso. Então, conclui o curso, período igual ou inferior a 390 dias. Ah, ele tem 391 dias. Não vale. Reprovado. Não vai pegar designação nesse caso. É claro que a autoridade que está ali no processo, ela vai te falar, olha, com base no artigo 15, parágrafo 1º da resolução, não pode pegar. Tá, pessoal? Não tem como. Viu? Porque tá lá, o prazo aí, período igual ou inferior a 390 dias. Ah, mas eu tenho um diploma. O diploma você vai levar e apresentar. Tá aqui, ó, o diploma registrado. Não precisa de histórico escolar com diploma, mas precisa de declaração e certidão de conclusão de curso de graduação, declaração ou certidão de conclusão de curso de graduação, acrescido do histórico escolar. Tranquilo? E tem candidatos também que têm autorização temporária para lecionar, né?
Eu não sei se mudou, eu vou ter que dar uma pesquisada nisso, porque antigamente falava CAT, né? Agora tá aqui ATL. Beleza, vamos manter aqui o ATL, que é autorização temporária para lecionar. Tem que estar dentro do prazo de validade, estabelecido no documento, e tem que ser renovado, se necessário, no decorrer do ano. Tá? Vamos passar agora aqui, pessoal, para critérios de classificação na seção 1 das disposições gerais para classificação. E aí, lembra que eu destaquei ali quais são os critérios, né, pessoal? Qual que é a ordem de prioridade aqui na classificação? Está no artigo 16 dessa resolução do quadro de magistério. Lembra que eu falei do inciso 1º aqui? Inciso 1, ó. Candidato concursado para o município ainda não nomeado, obedecida a ordem de classificação no concurso vigente, desde que comprove os requisitos de habilitação definidos no edital do concurso. Segundo, candidato concursado ainda não nomeado no município para o qual se inscreveu no edital 07/2017 na SRE de sua escolha. Candidato inscrito habilitado, obedecida a ordem de classificação no cadastro reserva da SRE e de candidatos inscritos. Detalhe, candidato inscrito e habilitado. Né? Lembra que eu falei que pode concorrer não inscrito? Mas desde que ele seja habilitado. Olha aqui, ó. Candidato habilitado não inscrito na listagem geral da SRE. Candidato inscrito não habilitado. Pode também. Mas ele tem que estar inscrito. Ele pode não ser habilitado. Por isso que eu falei agora há pouco do ATL, autorização temporária para lecionar. Quem que é esse servidor aqui, esse profissional, o ATL? É o profissional que não tem diploma ainda. Ele está estudando. Aí a Secretaria de Educação emite para ele o ATL. Eu falava CAT, eu quero até ver depois se é isso mesmo. Mas é autorização temporária para lecionar. Mas é a mesma coisa sim, porque o CAT era uma autorização temporária também para lecionar. Né? E aí, tá falando aqui que é o candidato inscrito, mas não habilitado. E eu quero chamar a sua atenção para isso aí. Então, olha essa observação aqui do artigo 16, inciso 5. Candidato inscrito não habilitado, obedecida a ordem de classificação no cadastro de reserva da SRE de candidatos inscritos. E para encerrar aqui, candidato não habilitado, né, que não tem habilitação e também não tem inscrição. Mas aqui, ó, o inciso 6 do artigo 16 está autorizando, então, o candidato não habilitado e não inscrito. Vai conseguir pegar a designação? Olha, pessoal, é muito difícil. Mas o legislador colocou essa prerrogativa aqui, ó, para atender exatamente aquelas escolas que estão com muita dificuldade de conseguir algumas funções. A classificação em listagem única por município ou por SRE do candidato classificado em concurso público inscrito para o município ou SRE será feita, claro, né, pessoal, considerando a pontuação obtida no referido concurso, lógico. Outro ponto que eu quero destacar aqui, pessoal, é em relação ao processo de convocação temporária online, aquele sistema online. Existem alguns casos que serão excetuados os candidatos classificados na prioridade do inciso 4 ao inciso 6 deste artigo, ou seja, não haverá convocação online para os candidatos do inciso 4 do artigo 16 ao 6. No caso é o candidato habilitado não inscrito, o candidato inscrito não habilitado e o candidato não habilitado e não inscrito. Então veja bem que mesmo aquele candidato habilitado, mas que não fez a inscrição, ele está fora do sistema online. É o que está dizendo aqui o parágrafo 2º do artigo 16 dessa importante resolução. A gente chega aqui nesse item no capítulo 6, que é das disposições gerais para convocação temporária do quadro do magistério. Aí está falando aqui, ó, quais são as condições? Ser brasileiro nato, naturalizado, idade mínima de 18 anos. O artigo 38 vai falar que no sistema, no formato online, essa designação será processada, mas ela pode ser também feita presencialmente, na unidade de ensino, em polo, micropolo, SRE, ou em outro local público previamente definido, nos dias e horários determinados no respectivo cronograma e divulgado amplamente. Os resultados, normalmente, eles saem em controlequadropessoal.educacão.mg.gov.br
divulgação. Mas aí tem a convocação temporária online. Você vai clicar nesse site eletrônico aqui, que é o ciagep.educação.mg.gov.br. Vai fazer lá o seu cadastro. Esse processo de convocação temporária inicial será somente para candidatos habilitados. Observado, claro, aquela prioridade que eu falei do 1 ao 3 do artigo 16. Candidato inscrito, né? Não é nomeado, aprovado em concurso público não nomeado, obedecida a ordem de classificação no concurso. Tá? Então, esses são os pontos. Depois nós temos aqui, ó, a escolha de vagas para convocação temporária online. Ela será processada em rodadas de atribuição de vagas conforme cronograma a ser publicado. É só aguardar que nós vamos comentar sobre isso aí no canal. O processo de convocação temporária online será realizado, olha aí, quais as funções? Para inspetor de escola, para especialista e para professor da educação básica, regente de aulas, e também o regente de turma eventual, professor para o ensino de biblioteca, o PEUB. E é isso. Não preencheu em decorrência de não comprovação de dados informados pelo candidato no ato da inscrição ou do não comparecimento na unidade de exercício, o que acontece? Poderão ser atribuídos rodadas subsequentes. O candidato aparece o nome dele lá, né? Mas aí ele não comprovou os dados lá na escola, porque aparece online, ele vai ter que ir à escola preencher lá os documentos para o diretor, para a autoridade que estiver ali de alguma maneira convocando ou contratando, vai verificar a documentação que ele preencheu no sistema de inscrição. Ele está concorrendo numa prerrogativa ali, numa classificação geral, uma listagem geral de quadro de reserva, né, de vagas. E aí, ou mesmo concurso, mas ele não formou ainda, ele passou no concurso, mas não formou, não tem diploma, né? Mas ele está ali classificado. Nesse caso, ele perde. Então, o que está falando aqui o inciso 2 é: as vagas ofertadas e não preenchidas, elas podem ser atribuídas nas rodadas subsequentes. Às vezes o candidato não aparece. Se ele não aparece, tem consequência, tá? Segue aí que nós vamos discutir aí essas consequências. Provavelmente ele vai perder o direito da segunda rodada. Esse é o ponto. Aí depois ele vai para o presencial, tá? Agora, tem algumas exceções da convocação temporária online. O que eu falei? Quilombola, campo, área de assentamento, né? Sistema prisional APAC, socioeducativo, todos serão presencial. SESEC, Conservatório Estadual de Música, atividades integradoras de área formativo, educação profissional, todos serão presencial também. Presenciais, né? São convocações presenciais. E também professor de apoio, aí, sala de recurso, tradutor intérprete Libras, PEB guia, intérprete, Libras, também serão, ou seja, público de educação especial, pessoal, presenciais. Esses processos serão presenciais. Não participarão do processo de escolha de vaga online. Eu acabei de falar onde é que você pesquisa sobre os editais. Você que está chegando agora, não sabe como é que funciona, é só clicar aí, ó, controle quadro pessoal.educação.mg.gov.br/divulgação. Baixa essa resolução, porque lá está falando que tem um hiperlink, ó, você pode clicar que ele vai para lá direto. Não tem problema. Nós temos aqui o primeiro edital. Qual que é o prazo de publicização? 6 horas. Tá? Mínimo de 6 horas. Segundo e terceiro editais, 1 hora. E a partir do quarto edital, chegou o candidato, você preenche a vaga. Tá? Ou seja, imediato. Interessante lembrar, pessoal, que o candidato à convocação temporária deverá submeter-se a exames admissionais quando for o caso, nos termos da legislação vigente e das normas complementares emitidas pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Qual que é a regra hoje? Tira um novo atestado. Mas se você pegou licença por período superior a 15 dias, 16 para cima, no ano anterior, né, pessoal, você é obrigado a marcar uma perícia lá no DAG. Você tem que passar pela
pela perícia médica lá da Secretaria de Educação, vou dizer assim, né, da CEPLAG. Tá, pessoal? Então, se você não pegou licença por períodos superiores a 15 dias, você pode levar um atestado médico. Qual que é o prazo de validade do atestado? 60 dias. A sugestão é tirar o atestado médico em janeiro, fevereiro, né, antes do processo aí de chamado online. Você tira o atestado médico e já deixa guardado ali, são 60 dias. Ficou 60 dias sem trabalhar, novo atestado médico. Tá? Ah, mas eu estou com atestado médico aqui, vou concorrer numa outra escola e já estou trabalhando numa escola. Se você trabalha numa escola, está trabalhando efetivamente numa escola, está com aquele atestado médico, ele era lá de fevereiro, por exemplo, de 2024. Aí você pegou uma escola para trabalhar. Você está trabalhando ali. Aí, lá para abril, maio, você está trabalhando na escola de admissão 1. Você vai concorrer em outra escola na mesma função, ou seja, como professor, porque o seu atestado de professor, você não precisa, nesse caso, de tirar outro atestado, não. Basta você levar o comprovante que você está trabalhando na outra escola, junto com o atestado que você concorreu naquela escola no início do ano. Tá? Isso é bom falar, porque às vezes as pessoas correm atrás de atestado médico. É só um atestado, gente, para cada função. Agora, se você não estiver trabalhando de jeito nenhum, o atestado passou 60 dias, você não está trabalhando, aí venceu. Aí não tem jeito, tem que tirar outro atestado médico. Quais são os documentos obrigatórios no ato da convocação? Olha aí, pessoal, Canal da Educação MG, atenção, hein? Todos esses aqui enumerados no artigo 64. Comprovante de habilitação e escolaridade, certidão de contagem de tempo, documento de identidade CPF, comprovante de votação da última eleição original e cópia, ou certidão de quitação eleitoral. Isso aqui substitui tudo, tá, pessoal? Isso aqui substitui o título de eleitor, aquele comprovante de votação. É melhor você entrar no TRE e tira aquele documento. Tira na hora. 2 dias antes da designação, tira. Tá? Fique atento aí também com os prazos de validade. Às vezes lá tem um documento, tem um prazo lá de validade. Presta atenção nisso aí. Comprovante está em dia com as obrigações militares, dispensado aí para quem tem mais de 45 anos, não precisa. Cópia e original. PIS, PASEP ou contra-cheque do servidor público do Estado de Minas Gerais, via única, original e cópia, ou declaração de que não possui inscrição, quando for o caso aí, pessoal. Comprovante de exame pré-admissional, olha aí o exame médico de novo, ó. Atestando aptidão para função pleiteada, quando for o caso, nos termos da legislação vigente. Então tem que ver o que a legislação está falando agora. E normas complementares emitidas pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional do CEPLAG. Original e cópia. Comprovante de endereço atualizado com validade de 3 meses. O que eu já vi de gente perdendo designação por causa disso aqui, ó. Leva aquela conta lá, 6 meses atrás, perde, gente, vai perder. Declaração devidamente datada e assinada, fornecida no ato da convocação temporária pela autoridade responsável. Isso aqui normalmente, quem é que fornece? A autoridade que está designando. Você pegou a designação com toda essa documentação até o inciso 8 aqui, do 9 em diante, pessoal. Aí não, isso aqui eles vão te passar, tá? Se ficar desesperado em levar esse documento, não. Já vi muita gente falando que foi prejudicado por causa disso. Não existe isso. Tá? Por isso que é fornecida no ato da convocação temporária. É o que eu falo, quem estuda a legislação não vai nunca ser enganado. Aqui, ó, declaração devidamente datada e assinada fornecida no ato da convocação temporária. Ah, não, tem que levar, tem que trazer a declaração, se não trouxer, você está eliminado. Não, não, diretor, não, diretora. A resolução está clara lá, ó, inciso 9, no ato da convocação temporária. Não se deixe enganar, tá, pessoal? E como que tem coisa errada aí, viu? Não é brincadeira. Coloca nos comentários aí se eu tô falando alguma coisa aqui que é besteira. Coloca aí. Quem é que já viu o colega sendo prejudicado por causa disso aí? Põe aí, escreve aí. Não está nome não, mas coloca aí. Aí, essa declaração que é fornecida, ela tem uma série de coisinhas aí, ó. Isso aqui tudo, ó. Não ter sido demitido, tá cumprindo sanção de idoneidade, né? Que não incorre em nenhuma hipótese de impedimento. Aí, ó, tem mais, ó. De que o tempo de exercício na rede da minha registrada e validade do sistema está correto. E aí vai. Aí tem mais documentos, ó. Documentação, declaração de datada e assinada fornecida no ato da convocação. Nenhum candidato poderá ser convocado temporariamente antes de apresentar documentação relacionada nesse artigo.
No ato da convocação temporária, o candidato deve apresentar pessoalmente as vias originais e cópias da documentação relacionada e em conformidade com o especificado neste artigo. Original e cópia do documento. Não perca mais designação, convocação, contratação, porque você não levou a cópia original. Tem que levar tudo, pessoal. Documentos relacionados ao inciso 1 e 2 deixar que deverão estar em consonância com a classificação estabelecida nesta resolução. Vamos lá no 1 e 2. Comprovante de habilitação e escolaridade. Certidão de contagem de tempo. Tem uma situação aqui que eu gostaria de dividir com vocês, né, que é essa aqui, ó. O convocado temporário dispensado a pedido, ele só pode ser novamente contratado temporariamente depois de decorrido, pessoal, o prazo de 30 dias em qualquer função. Presta atenção nisso aqui, porque é o seguinte, vou dar um exemplo. O servidor vai na sexta-feira na escola, participa lá da designação presencial, convocação presencial, ou ele seja aí do administrativo, né, contratação. E aí, sábado, domingo, chega segunda-feira, ele vai até a escola, trabalha e não gostou daquele ambiente, achou pesado, teve dificuldades ali, não adaptou, ou por outro motivo ele pede dispensa. Ele entrou em exercício, se ele entrou em exercício, 30 dias de balão em qualquer função. Ele não pode concorrer em lugar nenhum, qualquer função, especialista, inspetor de escola, enfim, presta atenção nisso, tá? Muito bem. Agora, se esse servidor ele não entrar em exercício e ele pedir dispensa, por exemplo, pega a designação na sexta-feira, tem que começar a segunda, aí sábado arrepende e não vai segunda-feira na escola, liga lá dizendo que não quer mais, tal. Nesse caso, 90 dias de balão, tá, gente? O servidor dispensado de ofício na hipótese prevista nos incisos 8, 9 e 10 deste artigo somente poderá ser novamente convocado temporariamente decorrido o prazo de 90 dias. Tá aqui, ó, não assumir o exercício do dia determinado. Ou se você ter faltas aí no mês em número superior a 10%. Sua carga horária mensal de trabalho, excetuada, claro, as faltas motivadas por licença denegada. Tá? E outro desempenho insatisfatório que não recomende a permanência. 90 dias de balão. Mesmo assim, ainda tem algumas observações aqui. Bom, pessoal, hoje o vídeo tratou sobre esta importante resolução publicada aí, né, finalmente, né, no jornal Minas Gerais, e essa resolução que trata sobre o quadro de magistério. Então, você que é professor, regente de aula, regente de turma, inspetor de escola, especialista da educação, essa resolução é para você. Agora eu vou apresentar aqui o cronograma, o anexo da Secretaria de Educação. Importante a gente apresentar na tela para vocês nesse momento. Acompanhe comigo. Bom, pessoal, o cronograma na tela para vocês aí. Então vamos apresentar aqui, ó, 16/10 a 27/10, a partir de 10 horas da manhã e terminando às 17 horas do dia 27/10, é a inscrição preliminar de candidatos à convocação temporária para atuar em unidades de ensino e em SRS. Tá, pessoal? E correção de possíveis erros nos dados da inscrição de responsabilidade do candidato. Tem que ser feito aí local, internet pelo endereço eletrônico. No dia 21/11, a partir de 10 horas, sai a divulgação da listagem de classificação preliminar dos candidatos. Tá aí, ó, no ciagep.educação.mg.gov.br. No dia 21 de novembro de 2023 a 24 de novembro de 2023, a partir de 10 horas e término aí às 17 horas, é a correção ou alteração dos dados informados na primeira etapa, se necessário. E 15/12, a partir das 17 horas, nós temos a divulgação da classificação definitiva, né, dos candidatos inscritos. E o anexo 6 aqui, pessoal, escolha online de vagas para contratação temporária a partir de 10 horas do dia 5 de janeiro até as 17 horas do dia 10 de janeiro. Divulgação do resultado da primeira rodada online vai sair a partir de 10 horas do dia 22 de janeiro. Nós temos aí a apresentação do candidato na unidade de ensino alocada na primeira rodada a partir de 9 horas do dia 23 de janeiro até as 17 horas do dia 24 de janeiro. E o registro e devolução pela unidade de ensino das vagas não preenchidas até as 17 horas do dia 25 de janeiro. Divulgação do resumo
da segunda rodada, pessoal, online, a partir das 17 horas do dia 29 de janeiro. E aqui nós temos aqui a apresentação do candidato na unidade de ensino alocado na segunda rodada, a partir de 7 horas até as 17 horas do dia 30 de janeiro. Encerrando aqui o registro de devolução pelas escolas das vagas não preenchidas até as 9 horas do dia 30 de janeiro. E para encerrar o início da convocação presencial, 31 de janeiro de 2024. Vamos encerrar esse primeiro vídeo hoje tratando aí, pessoal, sobre essa importante resolução, né? Que é a resolução que foi publicada no jornal Minas Gerais, no dia 7/10/2023, resolução 4920, de 6 de outubro de 2023. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Informações importantes sobre a resolução que fala do quadro do magistério. No próximo vídeo nós vamos comentar sobre o quadro administrativo também, muito esperado por todos vocês aí. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.